Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. Que bom que você está aí. Estamos numa caminhada aí intensa para finalizar. Estamos na reta final da nossa leitura da Palavra do Senhor. Faltam uns 20 dias. 20 dias? 20. Com hoje 20... Não, 18 dias. Faltam 18 dias. Acho que é 18. 45? Não. 345 com 365 dá 18 dias. Hoje, com a leitura de hoje, 18 dias. Estamos finalizando a nossa caminhada no Evangelho de Cristo e conhecendo cada vez mais. E olha, já vou falando agora, já vou preparando. Volta lá. Vamos continuar lendo a Palavra de Deus todos os anos. Não sei o que Deus vai esperar agora de mim com esse canal aqui para frente aí, mas eu creio que tem muita coisa para nós conversarmos e inspirarmos as pessoas na Palavra do Senhor. Beleza? Sem mais delongas, bora para a nossa leitura de hoje. Muito bem. Pegou o seu café? Pegue a sua Bíblia 365. Essa minha já está começando a abrir. 347 da nossa leitura. Nossa, agora traz a memória. Primeiro dia, eu falei, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Gente do céu, e se eu não concluir isso? Quando Deus inspira, quando Jesus é o centro, quando nós temos o Espírito Santo, Deus ele faz as coisas acontecerem para a glória dele. Então isso aqui é tudo para a glória dele, nenhuma nossa. E nós precisamos ser edificados para sermos relevantes para a igreja. Por isso que nós somos chamados para conhecê-lo através das Sagradas Escrituras. E é isso que nós fazemos aqui, que é o bom tesouro precisa estar em nós. A palavra de Deus, o símbolo dela é água e ela vem para o lavar aquilo que está na nossa mente, intenções do coração. Gente, ela apruma a nossa vida. Então, essa jornada é para nós. E como nós estamos agora nos profetas menores, então vamos lá. Obadias 1:21. Agora saímos de Amós, fomos para Obadias. E depois disso nós vamos entrar em Jonas. Obadias é só esse trecho aqui. Beleza? Então vamos lá. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vindo do Senhor e um mensageiro foi enviado às nações para dizer: preparem-se para a guerra contra Edom. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado. E diz em seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Se ladrões o atacassem, ou assaltantes viessem de noite, como você está destruído? Não levariam só o que lhes bastasse? Se fosse até você os que colhem uvas, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú? Como foram vasculhados os seus tesouros escondidos? Todos os seus aliados, ó Edom, o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentam à sua mesa preparam uma armadilha para os seus pés e não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levaram os bens do seu irmão Jacó, você estava presente.
Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não deveria ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá, no dia de sua ruína. Você não devia ter falado da boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelos portões do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia de sua calamidade. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar. Irão beber, engolir e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó tomarão posse da sua herança. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José será chama, mas a casa de Esaú será a palha. O fogo e a chama incendiarão a palha e a consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú. Porque o Senhor o falou. Os de Neguebe tomarão posse do monte de Esaú, e os de Cefelá ocuparão o território dos filisteus. Tomarão posse também dos campos de Efraim e dos campos de Samaria, e Benjamim tomará posse de Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel tomarão posse do território dos cananeus até Serepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Seferade tomarão posse das cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Obadias, é isso, curto, direto. Apocalipse 4, 1, 11. Depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu vi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: Suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito e eis que havia um trono armado no céu e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e a sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao do ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os viventes e 4 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono. Adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas.
Gente, se vocês querem que eu explique as coisas do Apocalipse, eu não vou explicar, tá? Tem algumas coisas pontuais, assim, que são interessantes. Mas, assim, entrar em, porque o Estado, porque agora eu vejo o presidente tal, porque vem da Romênia, porque vem dos... Gente, vamos nos ater a entender que isso vai acontecer. Ponto. Vai acontecer. Podemos pensar em, vamos ser arrebatados antes ou depois? Ou no meio? Nós vamos passar a tribulação ou não? O que vai acontecer? Gente, não sei como vai acontecer. Não sei. Eu só sei de uma coisa. Eu quero ter um relacionamento com Cristo a ponto de dizer assim, Senhor, livra-nos. E quando eu morrer nessa vida, eu quero estar consigo. Como aquele ladrão do lado de Jesus falou assim, ele não fez nada, ele não deveria estar nem nessa cruz. E ele falou assim, Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus falou assim, hoje mesmo você está no paraíso comigo. Cara, isso que importa. O resto vai acontecer, é para testificar das coisas que virão. Então, eu não vou entrar em discussões, porque as pessoas pensam bem diferentes. Tem pessoas ainda hoje na igreja que pensam que fazem batismo por aspersão e batismo criança. Eu não concordo, mas, também não vou dizer que a pessoa que se batizou por aspersão, ela não vai ser salva. Longe de mim dizer isso, ok? Muitas vezes são entendimentos humanos e eu digo uma coisa. O que você acha? Deus é justo. Deixa Deus lidar com isso. Eu já sou responsável por minha vida perante o Senhor. Então, eu tenho que cuidar da minha vida com Cristo. Você tem que cuidar da tua vida com Cristo. E nós temos que espelhar essa mudança para inspirar as pessoas a terem o seu relacionamento com Cristo. E eu, como pai, agora eu posso dizer, logo avô, vou espelhar e conduzir. Eu sou responsável por conduzir a minha esposa e meus filhos. E no mais, e hoje como pastor, ensinar. O que eu estou ensinando, eu vou ser responsável. Ok? Então, vamos nos ater à leitura de Apocalipse. Algumas ponderações a respeito do chamamento para mudança de caráter que Apocalipse fala, eu posso trazer para vocês, mas nada mais do que isso, ok? Salmo 132, 18. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo, não entrarei na tenda em que moro e nem deitarei no leito em que repouso, nem darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata e a encontraram no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vista-se de justiça e teus sacerdotes exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Seus filhos de vocês guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu Sião, preferindo-a por sua morada, dizendo, esse é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois esse é o meu desejo. E quando fala em Sião, muitos dizem, muitos estudiosos dizem que Sião faz referência à igreja. Então é interessante que algo profético, o Salmo diz que já ali eu encontrarei repouso na igreja. Naqueles que são comissionados, aqueles que são do caminho, como Atos diz a respeito dos apóstolos, aqueles que são do caminho, e aonde Jesus estabeleceu a igreja. Por quê? Por que ele encontra a igreja? Porque ele está na igreja.
Por que eu digo isso? Porque o Espírito Santo foi derramado sobre todos os seus filhos, sobre a igreja. E ela está aqui, sobre a igreja. Então, ela tem todo o respaldo dele mesmo, da ação dele, que move os nossos corações. Beleza? Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar o poder de Davi. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará a sua coroa. Provérbios 29, 24, 25. Quem tem parte com o ladrão odeia a própria alma. Mesmo ouvindo a maldição, permanece calado. Quem tem medo de outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está o quê? Seguro. E assim terminamos a nossa leitura de 347. Que bom que você está aí. Fico feliz que você está nessa jornada junto comigo. E vou dizer uma coisa, vamos nos manter firmes. E se você quiser, faça essa jornada de novo junto comigo ao final desse podcast, dessa playlist. E que Deus conduza de forma clara para que eu continue fazendo alguns vídeos referente a isso, trazendo as pessoas de uma realidade em que buscar a palavra de Deus, buscar as vertentes de devoção como jejum e oração são muito importantes para nós, para uma caminhada e um crescimento com o Senhor de um relacionamento, beleza? Dito isso, eu sou o pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dê um like, comente, faça de tudo para que você não perca nenhum dos próximos vídeos, próximas leituras e que o YouTube entenda que é bom entregar esse conteúdo para as pessoas e elas fazerem parte desse povo lindo e maravilhoso que ama a palavra do Senhor, ok? Deus abençoe e nos vemos na leitura de amanhã.